Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Servos de Jesus. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem? Boa Seja noite, Luciana. bem-vindo, boa noite. Pessoal, o André vai falar para nós hoje sobre o tema Palavras e Atitudes. E como de costume, a gente sempre faz uma leitura de harmonização seguida de uma prece. E hoje nós vamos fazer em atenção especial ao nosso grupo espírita Servos de Jesus, né? Que fez ontem, dia 29, 18 anos, seu 18º aniversário. Então, nós vamos fazer essa leitura, será a leitura do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E o item separado foi o item 4, os bons espíritas. Então, nós vamos fazer aqui em homenagem ao aniversário de 18 anos do Grupo Espírita Servos de Jesus. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que, a parte por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo
que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservem inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico, que alguns acordes bastam para comover. Que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Nas vibrações dessa leitura, pedimos ao Mestre Jesus que abençoe a nossa casa querida, que atingiu a maioridade, completando 18 anos de existência no plano físico. Agradecemos a espiritualidade amiga, tarefeira e companheira de sempre nas atividades da nossa casa. Pedimos as bênçãos do alto para fortalecer a todos nós, trabalhadores da Seara do Cristo, para a continuação desse trabalho. Pedimos também, nesse momento, para o nosso facilitador da noite, o André, que a espiritualidade amiga possa envolvê-lo nesse momento, para que ele possa trazer as luzes necessárias a respeito dos ensinamentos sobre o tema a ser abordado. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, né, André? Já tomei muito seu tempo. Vamos lá. Boa noite, então, caros amigos, caros companheiros de doutrina. É uma satisfação estar no grupo Servos de Jesus para este estudo. É um estudo muito importante, é um estudo atual, palavras e atitudes, e que nos move sempre em direção ao Mestre. Fazer estudos espíritas, não há como deixar de iniciar pelo Evangelho e pelas obras da codificação, levadas com tanto esmero à organização por Allan Kardec. Então, hoje nós vamos estudar palavras e atitudes. A epígrafe desta lição, que está no livro Renovando Atitudes, é a seguinte: foi extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, e também está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nessa maravilhosa lição que Jesus nos traz, ele nos liga duas potências que nós temos: as palavras e a nossa ação. Envolvidas nas palavras temos as atitudes, temos a nossa consciência, e nas nossas atitudes nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio e a nossa responsabilidade. Então, o Mestre Jesus está nos indicando o caminho. Que nós precisamos ter palavras concernentes ao amor e à caridade. E que as atitudes sejam conexas. Vamos lembrar que o Mestre Jesus, assim, no domingo, logo após a crucificação, quando ele se mostra às mulheres, ele diz a elas: não temais, ide avisai aos nossos amigos que eu os esperarei
na Galileia. Esse é o convite de Jesus. Esse convite está em Mateus, capítulo 28, versículo 10. E essa é o nosso motivo de ir à frente, com o Evangelho e com a doutrina espírita. Próximo, por favor, Luciano. Para começarmos a nossa palestra, eu sempre gosto de registrar a referência bibliográfica, de onde foram extraídos os textos, né, as lições que nós vamos estudar. Então, está aí indicado o livro texto, Renovando Atitudes, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, autoria espiritual de Hamed, é a lição 27, Palavras e Atitudes. Vamos utilizar o Evangelho de Jesus, pelos registros de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, e João, capítulo 8, versículos 6 e 7. Vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, itens 6 e 7. Nós vamos usar uma obra científica não espírita, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Vamos utilizar Luz Imperecível, do Honório de Abreu, as lições, os capítulos 200 e 201. O Livro dos Espíritos, nas perguntas 25 e 919. E o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Se alguém quiser ter acesso a essas lâminas, viu, Luciana? Você pode dispô-las, né, como roteiro de estudo sem nenhum problema. Tá, pode. Próximo, por favor, Luciana. Bom, nós vamos começar pela pergunta 25 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos codificadores: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Os nossos amigos espíritos codificadores respondem: são distintos uma do outro, ou seja, a matéria do espírito. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Por que nós vamos começar por aí, companheiros? Porque esse conceito de intelectualizar a matéria é um conceito muito valioso para nós, espíritos imortais, perfectíveis, a caminho da melhoria. O que quer dizer isto? Quer dizer que na medida em que nós, como espíritos, evoluímos, aprendemos, nos aperfeiçoamos, nós também vamos afetando a matéria, o nosso corpo físico, com as nossas vibrações psicoespirituais, e nós vamos melhorando. Assim nós melhoramos o corpo que hoje nós temos no século XXI, que a humanidade tem, é muito diferente do corpo dos primeiros homens, né? Daqueles ainda das cavernas. E é por isso que nós vamos nos referenciar ao texto de Daniel Goleman, para entender como o nosso cérebro evoluiu. Todos os animais, mesmo os mamíferos superiores, e nós, enquanto ainda não havíamos alcançado a racionalidade, todos nós temos um cérebro primitivo. Esse cérebro é chamado tronco cerebral ou cérebro límbico. É um cérebro raiz, que regula as nossas funções básicas: respiração, circulação, o metabolismo e, sobretudo, as nossas reações emocionais. Nesses tempos primitivos,
como todos os animais, os primeiros homínios, eles viviam numa dualidade do instinto. Ou seja, eu tinha que sobreviver e eu não podia morrer. Então, numa brincadeira, se nos defrontava um animal maior do que nós e mais forte, nós tínhamos que correr. Se o animal era menor, eis o nosso almoço. Então, esse mecanismo de bater ou correr, ele existe em todos os animais, e nós, enquanto homínidos, ainda primitivos, tínhamos isso. Com o passar do tempo, naquela sequência do Homo sapiens, esse cérebro evoluiu, o cérebro límbico, com novas camadas, que foram melhorando a performance do corpo. A próxima, Luciana, por favor. Mas vamos lembrar que o cérebro límbico era o cérebro da sobrevivência e do instinto. Vamos lembrar que os espíritos codificadores nos ensinam que o instinto é uma espécie de inteligência primitiva. Olha que quando nós fazemos a conexão desses conhecimentos, fica muito mais claro o que eles querem dizer. Era a inteligência da sobrevivência. Na medida que nos tornamos Homo sapiens, nós passamos a ter, e a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, traz esta evolução de maneira bastante detalhada, e é um estudo que realmente exige bastante concentração e bastante esforço. Todavia, aqui nós vamos fazer apenas um resumo rápido. O neocórtex é essa parte superior do cérebro. É por isso que quando nós comparamos os primeiros homínidos com os Homo sapiens e com o Homo sapiens sapiens, o que nos aparece, em primeiro lugar, as diferenças, é a capacidade cerebral. O crânio aumenta de tamanho. E esse neocórtex é que vai nos dar a parte, especialmente a parte frontal, é que vai nos dar o pensamento, o raciocínio, ou seja, o pensamento contínuo. Vamos deixar do mundo dos instintos e vamos desenvolver a inteligência, a razão e os sentimentos. Nós usualmente dizemos que os pensamentos estão no cérebro e, de uma maneira alegórica, dizemos que os sentimentos estão no coração, né? Mas é apenas uma alegoria. Tanto o pensamento quanto os sentimentos estão alojados no cérebro, porque existe esse mecanismo de ligação. Esse cérebro nos possibilitou um avanço fantástico, que é a ligação mãe-filho. Nos animais, mesmo nos mamíferos, né, essa ligação ela é por curto prazo, por pouco tempo, enquanto a cria tem condição de sobreviver sozinha. Enquanto nós, né, nos homens, na humanidade, esse laço é para frente, para sempre, para o futuro e para sempre. Essa ligação mãe e filho perene é a razão da unidade familiar, do agrupamento, da razão e dos sentimentos. Então, veja, o neocórtex nos possibilita desenvolver os sentimentos, dos quais o maior deles é o amor. Então, a partir daí, nós passamos a entender que nós, como espíritos, que já temos uma carreira de melhoria, nós já temos no nosso corpo espiritual, no nosso espírito, esta anatomia. Nós temos no cérebro, tanto espiritual como no corpo físico, que tem essas funções. Então, sempre nós poderemos deixar o instinto apenas para aquelas situações de grandes riscos e de grandes emergências e de grandes acidentes. No nosso dia a dia, sempre poderemos agir com razão e sentimento. Vamos lembrar um caso, né? E vamos entender melhor um dos causos de Francisco Cândido Xavier, né? Quando uma senhora o procura e pergunta
pede um conselho de como ela deveria agir quando o esposo chegasse em casa. Né? E ele diz, coloque água, né, na boca, encha a boca e conte até 10. Ou seja, o que é isto? Ela interrompia o fluxo primitivo, porque essas emoções, elas têm um caminho muito rápido, vamos dizer, quase que um atalho para o cérebro límbico. Era aquele, ou corre ou vai atrás. Enquanto que o caminho para a racionalidade, para o sentimento, vai pelo neocórtex, é um caminho mais longo. Então, quando nós vemos a indicação dele, é puramente científica. Né? É o tempo do circuito racional, sentimental, dos sentimentos, preponderar sobre aquela emoção de sobrevivência. Então, por que nós estamos falando e usando essa obra Inteligência Emocional, que foi um livro muito famoso nos anos 90? É para entendermos que o nosso corpo físico reflete o nosso corpo espiritual. E que nós já estamos em estágio que nós não precisamos mais ficar agindo com o instinto, né, para dizer, eu não sabia que eu era capaz disso, né, eu me arrependo porque eu tomei uma atitude sanguínea, uma atitude de instinto e emoção forte. Esse é o ensinamento. Nós precisamos, como nos disse Jesus, saber separar as nossas palavras das nossas atitudes. Vamos à frente, Luciana, por favor. Bom, dito isto, nós podemos falar um pouquinho ainda sobre esse assunto, citando Leon Denis, as potências da alma que ele enumera naquela obra Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quais são as 7 potências do espírito? O seu pensamento, o pensamento no bem e na caridade, a consciência do melhor feito, a consciência tranquila de se fazer sempre o melhor, conforme os desígnios e dos ensinamentos de Jesus, a vontade sempre para boas obras, o livre-arbítrio, a liberdade, a nossa responsabilidade. E, claro, teremos que lidar com as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e também com as nossas fortalezas, as virtudes que já adquirimos. E elas vão se expressar, sobretudo, pelo amor. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que as 3 virtudes essenciais são a fé, a esperança e o amor. Algumas traduções dizem fé, esperança e caridade, mas que o maior de todos é o amor. Então, nós temos que nos conhecer, nos autoconhecer. Quando, na pergunta 919, Agostinho responde a Allan Kardec, quando ele indaga, bom, já sabemos que nós temos que nos conhecer, mas como faremos isso? E Agostinho nos diz, bastante simples, pergunte a você mesmo, inicie um processo de autoconhecimento, perguntando todos os dias, o que fizeste de bom, no que falhaste, onde as suas fraquezas predominaram, e inicie um processo responsável, um processo gentil consigo mesmo, não um processo de culpa que te leve à tristeza, à ansiedade destrutiva, à depressão, né? Mas que te leve à melhoria. Para demonstrar como isso funciona, nós acrescentamos aí essa matriz. É uma matriz de risco. Veja que do lado da esquerda nós temos 2 quadriláteros que representam o nosso interior, as nossas forças, né? As nossas potências, as nossas virtudes. E na parte de baixo, as nossas fragilidades. Né? Nós sabemos quais são as nossas fragilidades. Né? Cada um tem as suas, mas, de maneira geral, nós podemos dizer a vaidade que todos temos, o orgulho, a intolerância, né?
o autoritarismo, os preconceitos, de uma maneira geral, o nosso egoísmo. E do lado direito, nós temos o mundo que nos cerca, né? A nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida na sociedade como cidadão. E nós sabemos que nós temos oportunidades, que a providência divina sempre nos dará, e que sempre seremos atendidos conforme o nosso plano reencarnatório, mas também existem as ameaças, aquelas que são os motivos das nossas provas e das nossas expiações. Então, essa matriz, imaginem que ela está bem equilibrada, né? Todos os quadriláteros estão do mesmo tamanho, mas vamos imaginar uma situação em que eu não me autoconheço, não tenho esse processo, eu não me autoestimo, eu estou sempre destrutivo, com palavras inadequadas, com atitudes inadequadas. As minhas forças vão se esvaindo. Esse quadrilátero amarelo vai diminuindo, enquanto as fraquezas vão aumentando. Então, é importante, nesse processo de autoconhecimento, que as nossas fraquezas sejam mapeadas, né? Não de uma maneira terrível, como num julgamento sumário, mas nos entendendo que nós já caminhamos bastante e que nós temos agora, com o estudo do Evangelho, com o conhecimento da doutrina espírita, a oportunidade, olha, vamos lá para o quadrilátero verde, de nos melhorarmos. E se nós temos ameaças, e todos nós passamos por ela, né? Também temos todas essas forças para equilibrar. O que eu quero dizer? Que esses quadriláteros, eles estão equilibrados conforme a nossa atitude mental, conforme a nossa atitude, as nossas ações. Somos nós os senhores da nossa própria reencarnação. Vamos lembrar que as nossas vidas são solidárias, né? Hoje estamos vivendo, certamente, as nossas aquisições do passado, positivas ou negativas, virtudes ou fraquezas. Como hoje estamos vivendo para a próxima reencarnação e construindo o nosso futuro. Mas se nós pensarmos que o tempo ele é infinitesimal, nós não precisamos ir tão longe na próxima reencarnação. Nós podemos pensar no próximo ano, no próximo mês, no amanhã, no que faremos agora, após o nosso estudo de 7 às 8. Nós construímos o nosso futuro no presente, porque é no presente que nós podemos nos modificar, utilizando as nossas potências e sermos melhores. Vamos à frente, Luciana. Esta parte até aqui foi uma introdução para que nós cheguemos à parte mais importante do estudo. É a base do Evangelho e a base da doutrina dos Espíritos. Quando eu fazia parte da mocidade, havia uma máxima que eu gostava muito, né? E que dizia assim, Jesus é a porta, né? Kardec é a chave. E realmente é uma grande verdade, né? Se nós entendermos este sentido, né? Que a fé raciocinada nos leva, como disse a leitura do capítulo 7 Perfeitos na abertura, a nos conhecer e a domar as nossas más inclinações, estaremos no caminho, né? Há caminho como Jesus nos propõe. Sempre nos reconciliando conosco, nos reconciliando com o próximo. Vamos sempre lembrar, em primeiro lugar, temos que nos reconciliar conosco. Só quando estivermos equilibrados e bem, é que vamos nos reconciliar com o próximo. Porque se estamos desequilibrados, agindo no emocional, nós não vamos conseguir nada. Bem, entrando na parte que nos interessa, nós temos aí agora de novo a citação, a epígrafe do texto, né? E qual é o comentário dos espíritos, qual é o comentário de Kardec à passagem
de Mateus 7, 21 a 23. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, a palavra pode ter vários significados, vários objetivos. E continua, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja que a vontade é uma das nossas potências. A vontade é o motor da nossa atitude. Por isto a MED escolheu esse texto como epígrafe, para a abertura do texto. E os Espíritos nos dizem, são eternas as palavras de Jesus. São eternas as palavras do Mestre Jesus, porque são verdade. A verdade é o nosso estado atual de conhecimento espiritual, de conhecimento intelectual. E na medida que progridamos, essas verdades são alargadas. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, ou seja, da vida futura que Jesus nos promete, mas também é a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da terra. Primeiro no nosso coração, na nossa inteligência, e depois com a nossa vida de relação social. Dizem os Espíritos, para terminar esta parte, é a prática sincera da lei de amor e de caridade. É uma lição maravilhosa. Podemos à frente, Luciano. É uma lição maravilhosa que nos ata o compromisso das nossas palavras com o esforço das nossas atitudes. Todos nós temos virtudes e temos talentos, mas é indispensável o esforço, a vontade para que a melhoria, para que a obra do Evangelho se edifique em nós. E eu escolhi uma parte do Evangelho que é singular para mostrar a questão da atitude, do pensamento, da palavra e da atitude. Está em João 8, 6, 7. Todos sabem, vão entender logo que começarmos a ler qual é a passagem. Eu selecionei apenas 2 versículos. Jesus, inclinando-se, ou seja, voltando para si mesmo, no seu pensamento, nas suas reflexões, escrevia com o dedo na terra. O escrever é como nós vamos ver um pouco mais à frente, é o comunicar. É a linguagem que nos torna gente, que nos torna espíritos imortais. Escrevia com o dedo, como podia dizer, estava falando e ensinando o amor e a caridade. Todavia, como insistisse, as pessoas que estavam ali ao lado dele insistissem, perguntando o que deveria ser feito com Madalena, Jesus endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que tem uma potência absolutamente equilibrada, tome essa atitude. Porque essa atitude é uma atitude de desamor. No livro Luz Imperecível, nos esclarece, nos ensina, registrando a seguinte mensagem. A atitude de Jesus destaca as obras, as atitudes. Jesus escrevia, pensava e escrevia. Era a sua obra. Destaca as obras, a construção de nós mesmos. Nós precisamos escrever dentro de nós o amor e a caridade. Devemos saber onde somos frágeis, e todos temos fragilidades. E não nos destruir, mas nos esclarecer. A cada dia, eu vou melhorar um pouco. Eu vou me controlar. Eu vou deixar de ser tão emocional. E vou agir com palavras sábias e atitudes sãs. É a construção de nós mesmos e do mundo, ou seja, a nossa autoconstrução e a construção do mundo pelo nosso exemplo, pela nossa ação,
e pela nossa atitude. E diz, palavras e ações são conexas. Voltamos ao título da nossa estudo de hoje. Palavras e atitudes são conexas. As nossas atitudes refletem-se no exterior e nos refletem pelo que nós somos. As palavras que dedicamos a nós mesmos, pensadas ou faladas ou escritas e dirigidas ao próximo, refletem o que nós somos. Continua. Atitudes sempre carecem de bondade, mansuetude, compaixão e amor, que devem ser registrados no coração. Nada, dessas emoções que nos desequilibram, da raiva, do rancor, da intolerância, das opiniões radicais, que só nos levam a este caminho das emoções desequilibrantes. Vamos à frente, Luciano. Mais uma página. Muito bem. Só um pouquinho, pronto. Agora nós vamos usar a passagem também muito significativa, que está em Mateus 7, 24 a 27, Lucas 6, 46 a 49, e essa passagem também está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. É uma parábola. Também eu a resumi em poucos versículos. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, palavras e atitudes, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Prudência tem a ver com mansuetude, com bondade, com compaixão. Primeiro consigo mesmo, porque constrói a sua casa. Constrói a sua individualidade sobre a rocha do Evangelho. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, sobre ele próprio, pelas todas as experiências e as vivências que nós temos durante a nossa jornada na Terra, ela não ruiu. A casa não ruiu, por estar edificada na rocha, nos verdadeiros valores. Mas aquele, todavia, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, ou seja, a um homem egoísta, a um homem rudimentar, que age ainda só com seus interesses materiais, e que não dá a ele próprio a oportunidade da melhoria, da reflexão, da reforma íntima, de combater em si as falhas que ainda tem. Se assemelha a um homem sensato, que construiu sua casa na areia. Só um minutinho. Na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram a açoitar, a casa foi derribada. Grande foi a sua ruína. Por mais que tenhamos talentos, por mais que tenhamos virtudes adquiridas, nós estamos aqui para nos esforçar e para aprender mais. Podemos ter um lema, é o do trabalho contínuo, é do aprendizado contínuo, do aprendizado intelectual, do aprendizado moral. Também na leitura do Sede Perfeitos, isto foi destacado. O primor da moralidade e da ética. Isso é muito importante. Vamos à frente, Luciana? Mais uma. Isso. Bom, então, até agora, nós fizemos
uma introdução, não é? Com os conceitos da inteligência emocional, falamos das potências da alma, aprendemos um pouco sobre a matriz de risco que pode ser aplicada a nós, na nossa jornada de progresso, e estudamos as bases do Evangelho e da doutrina espírita. Então, agora nós chegamos, né, finalmente ao texto de Hamed, que é a lição 27. Então, o que ele vai dizer? Ele vai trazer uma série de conceitos para entendermos melhor isso. Ele vai nos dar uma visão, né, um conceito para entendermos melhor. Então, ele diz assim, o que é a comunicação? É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais, conhecimentos, falando e escrevendo. Então, estamos sempre falando e estamos escrevendo. Vamos lembrar a Jesus, que escrevia na areia? Ou através dos simbolismos, dos sinais e das expressões, né? Às vezes o nosso gestual, a nossa mímica é uma comunicação muito sólida. E vamos lembrar que a nossa comunicação se faz também muito pela nossa linguagem. Tanto a linguagem articulada pelos idiomas, como pela linguagem simbólica, né? Como foi dito aí por Hamed. É muito importante estarmos atentos a isso. Por quê? No nosso dia, nós recebemos e transmitimos dezenas, centenas de milhares de mensagens. Elas são articuladas, né, retendo informações, aprendizados, e também ensinando. Aí a nossa importância de sermos o exemplo, de sermos o orientador. Né? Que saia de nós, como nos orientou Jesus, virtude. Né? Que saia de nós boas comunicações. Que saia de nós boas palavras. E aí ele diz, os diálogos, né, as conversas que temos, né, com outras pessoas, são pensamentos que se sonorizam e criam campos energéticos, energia condensada, dentro e fora de nós. Tudo que falamos se transforma em energia. Imagine, então, quando começamos, né, perdemos a linha e começamos a usar palavras descabidas. Que tipo de energia estamos passando ao universo? E se lembrarmos que a energia sempre volta à sua fonte, ela vai fazer a sua tarefa onde ela alcançar e vai retornar a nós. Por isso, o Mestre Jesus diz, vigiai e orai. Né? Temos que nos vigiar. Continua Hamed, as palavras são filamentos sonoros, são filamentos, são quase materializados. André Luiz também nos fala isso em Evolução em Dois Mundos. E são uma materialização dos nossos sentimentos. E aí ele entra com o conceito também das atitudes. Nós usamos, exteriorizamos os nossos sentimentos pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. E o que é isso? Isto é o resultado do que nós somos. Isso nos expressa. Isso mostra, pelo nosso comportamento mental, quem somos realmente. Podemos enganar um monte de gente, né? Pela hipocrisia, e é isso que Jesus não cansou de combater. Mas nós não podemos enganar a nós mesmos. Portanto, ao invés de, nos momentos de falência, além da falência, nos reprovarmos e destruirmos, entrarmos em depressão, é melhor que sigamos o conselho de Agostinho e que nos reconstruamos pelo amor e pela autocaridade. Vamos à frente, Luciano? Só um minutinho, ela está mudando a página. Continua Hamed. Compreendamos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria esses vínculos energéticos da nossa natureza mental com a natureza mental de quem
das pessoas com as quais relacionamos. Ela cria a natureza emocional e a dependência, os vínculos psicológicos. Então, o que acontece? E atua todas essas, a nossa palavra, a gestão, a geração das nossas palavras, ela influencia sempre na nossa personalidade. Cultivemos boas palavras que refletem os nossos bons pensamentos. E que possamos fazer, como diz a lição da obra Luz Imperecível, essa conexão, a boa conexão entre palavras e atitudes. Por que devemos fazer isso? Um pouco antes nós falamos da solidariedade das nossas vidas, das vidas passadas, das vidas futuras, mas lembramos que o tempo é infinitesimal e que esta solidariedade se dá com o minuto que acabamos de viver e o segundo que vamos viver agora. E ainda que possamos só atuar no presente, e isto já é muito para quem quer se reformar e ser melhor e ser virtuoso, não é? Nós, com essas atitudes de bons pensamentos, nós não atuamos só no nosso espírito, nós atuamos também no nosso corpo físico. Muitos dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, se elas não forem bondosas e compassivas, elas vão nos levar à doença. A maioria das nossas doenças ainda são doenças de origem perispiritual, de origem espiritual, porque nós não nos cuidamos, em primeiro lugar, da nossa saúde espiritual. Os antigos gregos diziam que a virtude é o conhecimento. No cristianismo, essa máxima foi, essa crença, essa filosofia foi mudada. O conhecimento, a virtude passou a ser a fé. Com a doutrina espírita, a virtude passou a ser a fé raciocinada. Ou seja, a virtude mais o conhecimento. Portanto, nós, sabendo, conhecendo o potencial das nossas palavras e das nossas atitudes, nós vamos nos curar, ter uma vida mais plena, mais saudável, e quiçá possamos chegar a retornar à pátria espiritual como completistas. Aqueles que fizeram um planejamento de tempo e conseguiram alcançar esse sagrado objetivo. Né? Isso tudo se faz por essa conexão, por essa solidariedade da saúde mental, da saúde emocional, da saúde sentimental e psicológica com o nosso corpo e com as nossas atitudes. Vamos à frente, Luciano. Essas mensagens, esses ensinamentos são fantásticos, porque todos nós, especialmente nessa época, né, de uma doença epidêmica, onde estamos dentro de casa, estamos isolados, estamos resguardados, isso é muito importante para manter essa saúde mental, espiritual, psicológica. Continua a mente. Agora ele vai distinguir a palavra, o diálogo, a conversação da atitude. Olha o que ele diz. A conversação tem caráter mais restrito de comunicação. As atitudes que acompanham os diálogos têm poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. Olha, se temos que preocupar com a nossa palavra, com a qualidade da nossa conversação, a MED nos fala muito mais com as nossas atitudes. Palavras e atitudes têm que ser coerentes. E as atitudes são os exemplos máximos que damos
ao mundo das nossas escolhas. Nós vamos sempre acertar? Não. Eu vou sempre ser uma pessoa com todo o equilíbrio, com todas as virtudes? Não, eu estou a caminho. Mas é importante nos vigiar, para que não vivamos apenas nas emoções desequilibradas, nas palavras atrevidas, nas atitudes afrontosas a nós e às pessoas. Continua, Med. Reformulemos as comunicações ou atitudes que recebemos da infância. Olha que interessante. Eles agora entra na análise que muito desses sistemas que nós temos, de crenças que nós temos, de crenças que nos diminuíram, né? Ele fala de crenças negativas, né? Que nos tornaram, que nos menosprezaram, né? Crenças constantes, depreciativas, né? E ele diz, nós temos que voltar a isto. Como? Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu tio, foi minha avó. Não interessa. Eles fizeram. As nossas gerações anteriores, os nossos antepassados, fizeram o que eles deram conta. Assim como nós estamos fazendo o que damos conta e o melhor possível para nossos filhos e para os nossos netos. Então, o que nós temos que fazer? Tomar essas experiências e reformulá-las. Como nós vamos reformular? Há uma frase de Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, que diz assim: não importa o que os outros fizeram conosco. O que importa é o que nós fizemos conosco com o que os outros fizeram a nós. Ou seja, o que foi feito, nós podemos, pela nossa inteligência, pelas nossas virtudes, superar. Pelo perdão, pela compassividade, pela compaixão, pela bondade, pelo amor. Mas nós temos que entender que isso não basta. Que nós temos que tomar esta bagagem, esta herança, né, essas experiências aí depreciativas e transformá-las em força. Lembram lá, transformar na nossa matriz? Transformar a fraqueza em fortaleza, a fragilidade em virtude. Por quê, amigos? Porque nós já vivemos. Então vamos aprender a lição. Como diz Agostinho, passando uma revisão. Por mais dolorosa, e muitas são dolorosas, é muito bem verdade. Mas dia a dia, vamos aceitando, reconstruindo, como uma restauração de nós mesmos, né? Como se pegássemos uma tela e repintasse essa tela. Imagine que a cada dia fôssemos um pintor artístico e que a cada dia nós pintássemos conforme um autorretrato, conforme o nosso clima íntimo. Então, há dias que nós vamos nos pintar com cores vivas e alegres. Tem dia que nós vamos pintar com pretos e cinzas escuros. A nossa atitude e o que nos aconselha a MED é que nós possamos reformular isto e que passemos a usar as cores vivas, lustrosas, que nos trazem o Evangelho de Jesus. Em todas essas virtudes que nós já enumeramos. O Mestre Jesus não foi só um reformador moral. O Mestre Jesus é um espírito louvável, que tem qualidades, que tem virtudes que são nosso guia para sempre. Façamos isso. Vamos à frente, Luciano. Já estamos aproximando do final. Exatamente.
Essa é a nossa última lâmina da lição. O que a média ainda nos aconselha e nos ensina? A dramaticidade é um dos fatores traumáticos. Então, quando passamos por essas lições tristes, essas experiências tristes, que marcam a nossa vida na infância, na adolescência, na juventude, muitas vezes nós nos tornamos dramáticos. É esse caso da pintura, né? Nós passamos a pintar em preto e cinza escuro. Às vezes, para que alguém tenha pena de nós, para fazer o papel de vítima. Se formos realmente e efetivamente fomos vítima, nós precisamos superar. E vamos lembrar que Deus nos permeia, que a providência divina nos permeia, que está sempre conosco. E todas as vezes que tivermos uma nova decisão em relação ao bem, à bondade, ao bem e ao belo, ao amor e à caridade, estaremos muito bem assistidos pela espiritualidade superior, pelo nosso anjo guardião. Então, o que ele diz? Dramaticidade é um dos fatores traumáticos, pois expressões despretensiosas, repetidas muitas e muitas vezes, podem conduzir-nos a verdadeiros turbilhões, né? Tristezas, angústias, né? Depressões, às vezes, severíssimas, né? Não vamos deixar que isso aconteça, né? Vamos nos apoiar no amor, na alegria, na benevolência e seguir à frente. E, finalmente, nesses dias que vivemos, onde estamos conectados ao mundo inteiro, pelas redes sociais, ele nos chama a atenção. Vou ler textualmente a alerta de Hamed. Atentar aos conteúdos de informação em mensagens diretas, ou seja, aquela que falamos, que escrevemos, como agimos, simbólicas, também pelas nossas ações, né, pelas nossas faces, né, pelo nosso gestual, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. E eu gostaria de chamar a atenção para a comunicação que fazemos pelas redes sociais, né? Todos nós já entendemos que há um verdadeiro exército do mal atrás disso, né? Trazendo desinformação, trazendo informações erradas, falsas, caluniando as pessoas. O alerta é, não vamos passar isso para frente. Se eu não tenho absoluta certeza daquilo, não passo para frente, apago. Quer seja no WhatsApp, quer seja no Facebook, quer seja em qualquer outra rede social, no Instagram, né? No Twitter, aonde quer que seja. Vamos nos preservar e vamos preservar o próximo. Porque se nós estamos encaminhada a Galileia para encontrar com Jesus, os nossos irmãos também estão. Então, vamos passar a última lâmina, Luciana, para despedir? Então, como começamos a lição, né? Podemos ler agora. Então, Jesus lhes disse, não temais. Ide avisar a meus irmãos, que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Mateus 28, 10. Essa é a nossa mensagem final. Que estejamos com Jesus. Que tenhamos sempre essa boa disposição para a melhoria, para o amor e para a caridade. Muito obrigado pela oportunidade. Pois não, Luciano? Chegamos ao fim, né, André? Sim. O pessoal deixou um abraço para você aqui nos comentários.
agradecimentos. O último aqui foi da Eliane Borges, gostando muito das explicações. Obrigada, André. E para trás aqui tiveram outros, viu? Eu que agradeço. Dúvida não teve, não. Foi mais, o pessoal deixou muitas reflexões sobre o que você foi expondo, mensagens de carinho, e a gente agradece muito todos aí que participaram conosco, viu, pessoal? Nós fomos acompanhando aqui as mensagens de vocês. Obrigado. Vou aproveitar aqui, André, vou deixar um recadinho aqui para o pessoal, para a próxima quarta-feira, nossos estudos continuam. Vai rolar na barra aí para vocês, pessoal. O nosso tema na quarta-feira, vai ser suicídio na infância e adolescência, tá? É de 20 às 21 horas o nosso estudo. Às quartas, estão todos convidados, viu? E aí nós vamos encerrar aqui, deixando o nosso abraço a todos, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe a cada um dos corações que aqui estiveram conosco, conectados, através dessa internet, que há tantos benefícios vem trazendo para as nossas casas, pedindo a Jesus pelas nossas famílias, pedindo a Ele que nos ilumine nessa caminhada, para que as nossas palavras e atitudes estejam de acordo com os ensinamentos do Mestre. Pedimos pela nossa casa, servo de Jesus, que completou ontem 18 anos, pelo nosso dirigente, por todos os tarefeiros e todos os companheiros de caminhada. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Sim, seja. Boa semana para você aí, tá, André? Obrigado. Para todos vocês e até a próxima. Boa noite. Muito obrigado.